Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem? Aqui é o professor Anderson, professor de arte do Colégio João e Marcela, e vamos dar início à aula desta semana. Nas últimas aulas, estávamos fazendo atividades práticas relacionadas ao folclore brasileiro. Desenhamos, pintamos e fizemos origamis, certo? Agora nós vamos retomar ao nosso estudo artístico e para isso vocês vão precisar da apostila de arte. A última atividade que fizemos no livro de arte foi uma atividade de onomatopeias, que é desenhar o som em histórias e em ilustrações. Geralmente é utilizado em histórias em quadrinhos, ok? Então vocês vão pegar o livro agora e vão abrir na página 63. O título do capítulo da página 63 é o corpo do som. Como assim, professor, o corpo do som? O som não tem corpo, então é uma brincadeira que nós fizemos para chamar de corpo do som o instrumento musical, o objeto sonoro. No segundo ano, nós criamos um objeto sonoro que era chamado de membranofone, porque o corpo do som era um tronco de árvore oco com uma pele de animal esticada por cima. É claro que nos dias de hoje, 2019, 2020, nós não iríamos utilizar um tronco de árvore oco e uma pele de animal esticada por cima para criar um tambor, um membranofone. Então nós pegamos latinhas, lata de tinta, lata de alimento, para fazer o papel da árvore oca, e ao invés de utilizarmos uma pele de animal, nós usamos o quê? Tecido, plástico, papel para produzir essa membrana. No terceiro ano, nós continuamos esse estudo de criação de um objeto sonoro, só que agora nós vamos chamar ele de cordofone. Antes de explicar para vocês o significado de cordofone, assim como eu fiz no segundo ano com membranofone, nós vamos fazer a leitura da página 63, que vai relembrar, trazer uma revisão aí pra gente. Então coloquem a data de hoje na página 63 e vamos começar. O corpo do som. Muitos historiadores acreditam que a música nasceu do interesse das pessoas em sons gerados pela natureza. Então criar o som naquela época era tentar imitar os sons da natureza, de vento, de trovão, dos animais, ok? Desde a pré-história, são comuns as ações de sacudir, dedilhar e bater nos objetos e também no próprio corpo. Aí nós temos umas ilustrações que demonstram muito bem isso. Com o passar do tempo, as pessoas perceberam que, além de despertarmos vibração em objetos isolados, também poderíamos o quê? Selecionar e unir, juntar os materiais para gerar eventos sonoros variados. Então eles começaram a pegar vários objetos diferentes, vários materiais diferentes e unir esses objetos para gerar um som mais interessante. Nem todo evento sonoro é considerado som musical, porque um barulho é chamado de evento sonoro. Então isso daqui é um evento sonoro. O professor fazendo assim na mesa é um evento sonoro. Alguém batendo na porta, toque, 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 é um evento sonoro. Mas todo evento sonoro é um som musical? Não. Professor, então quando eu sei que um evento sonoro, um barulho, um som é chamado de som musical? Ele precisa ter algumas qualidades, propriedades do som. Nós aprendemos isso no segundo ano e o livro não traz pra gente aqui. Então, prestem muita atenção agora. Eu vou recapitular. Viagem no tempo. Nós vamos voltar lá para o segundo ano e eu vou relembrar vocês das qualidades do som. Tem a qualidade do timbre, que é o que faz a gente identificar a fonte sonora, de onde nasceu a fonte do som. Então, por exemplo, agora se vocês fecharem o olho e eu fizer assim, vocês sabem que é um estalar de dedos. Vocês conseguem identificar de onde nasceu, de onde veio, qual é a fonte desse som. Isso se chama timbre. Por isso que a gente fala, olha o timbre daquela pessoa. Você identifica a fonte sonora, de quem é aquela voz. Ou vamos pegar um exemplo dos animais. Se vocês escutarem um miado, você já consegue imaginar. Você escutou o som, né? E você consegue imaginar qual é aquele animal que fez aquele som. Se é um latido, se é um miado.
Você pode estar de olhos fechados e alguém chega atrás de você e começa a falar, você já reconhece a fonte sonora. Isso se dá pela qualidade do timbre. Existem outras qualidades também, então o timbre foi o primeiro. Existe a qualidade da altura, que seria o quê? Se o som ele é mais grosso, se ele é grave, ou se ele é mais agudo, se ele é mais fino. Essa qualidade do som é chamada de altura. Existe uma outra qualidade, uma outra propriedade do som, que é a qualidade da duração. Olha, o próprio nome já diz pra gente o que significa duração. Se um som dura bastante ou se ele dura pouco, a duração. Então vamos lá, um som com duração curta. Isso aqui que o professor falou, ele teve um breve espaço ali de tempo que vocês conseguiram escutar ele. Agora imagine um barulho de um rojão, uma bomba explodindo, que vai ficar perpetuando no tempo, né? Você vai ficar escutando ele por muito tempo. Então, um estalar de dedos, curto. Agora, uma bomba, bum, que fica maior tempão, né? Você conseguindo escutar o som. Teve uma duração maior. Então, um som curto e um som longo. Vamos lá. Timbre, altura, duração e tem mais uma que é chamada de intensidade. Intensidade é a mesma coisa que força. Então, um som ele pode ter intensidade baixa ou intensidade alta. Ele pode ser feito com muita força ou com pouca força. Aí é simples, um som fraco e um som forte. Isso daí nós aprendemos quando a gente fez o tambor. Lembra que eu poderia bater o tambor com pouca força ou com muita força? Quando eu coloco pouca força numa baqueta, numa batida com as mãos, o som gerado é fraco. E se eu coloco muita força na baqueta ou muita força nas mãos quando eu vou tocar um tambor, o som deles é gerado com mais força, o som fica mais forte. Então a gente conseguiu relembrar agora algumas qualidades do som. Se o som tem essas qualidades, nós chamamos ele de um som musical, como a tecla de um piano. Existe um lado que o som é pim, do outro lado ele é pam. Então ele tem qualidade de agudo, ou de grave, ou de forte, ou de fraco. Quando o som tem essas qualidades, ele deixa de ser apenas um evento sonoro e ele passa a ser chamado de um som musical, certo? Por isso que o objeto sonoro que nós vamos criar esse ano, né, nas próximas aulas, ele recebe o nome de cordofone, porque a origem, a fonte sonora dele é de um objeto que tem uma corda. Olha, o próprio nome já diz, cordofone. Cordo de corda, de fio, e fone, que significa som. Isso você já sabe. Fone é a mesma coisa que som. Então, o cordo, a corda, produz o som. O fio produz o som. Quais seriam os exemplos desses instrumentos musicais que tem uma corda que produz o som? Vamos lá, um minutinho para vocês pensarem em objetos sonoros e instrumentos musicais onde o som é criado a partir de uma corda, de um fio. Violão, viola, cavaquinho, violino, piano, porque o piano lá dentro você toca a tecla, mas lá dentro ele ativa uma corda, né? Então nós temos muitos objetos sonoros que os sons, né, são produzidos através de uma corda e de um fio. Então para eles nós vamos chamar de cordofones. Se o ano passado nós aprendemos os membranofones e criamos um membranofone, esse ano nós vamos estudar os cordofones e vamos criar um cordofone. Vocês vão abrir agora o livro na página 64. Eu lembro que no ano passado, quando vocês estudaram os tambores, nós vimos o taiko, o nigoma e o corimbó. Então aqui ele vai trazer um nome também de um cordofone que vem direto do continente africano, né? Uma curiosidade. Os instrumentos musicais são objetos moldados de uma forma que gere sons e expresse todas as suas qualidades, de forte, fraco, de longo e curto, como eu acabei de falar para vocês. Vocês vão grifar esse primeiro parágrafo, né? Faz de conta que vocês não viram essa manchinha aqui, tá? Grifando aqui em cima, o primeiro parágrafo. Segundo parágrafo vai trazer aquele objeto sonoro, aquele cordofone para vocês, ó. O shitende
é um bom exemplo de junção de materiais para gerar o som. Ele é um instrumento musical tradicional de Moçambique, constituído de um pau de caniço, como vocês estão vendo na ilustração, curvado em forma de arco e por uma corda. Por isso que ele é considerado um cordofone, porque ele tem uma corda, um fio. Tem o seu som extraído quando se coloca a boca em uma das pontas da corda. Olha que diferente! E se fricciona uma folha de milho sobre o fio do arco, ou percute com uma vareta. A boca da pessoa que toca, colocada numa das extremidades do fio, funciona como um ressonador. Quando a gente faz um tambor, o ressonador é a latinha, é o tronco da árvore. Nesse caso, olha só, a boca ela funciona como um ressonador, controlando a duração, se o som é curto ou longo, e a altura, se o som é fino ou grosso, se ele é grave ou agudo. Tradicionalmente, esse arco musical é tocado apenas por mulheres quando vão ou regressam da machamba. Olha que legal! O chitende, tradicionalmente, ele é tocado apenas pelas mulheres, quando elas estão indo para a machamba ou voltando da machamba. Aí você pode perguntar assim, professor, mas eu não sei o que é machamba. Mas aí temos o Fique por Dentro, que vai trazer uma palavrinha nova para o nosso vocabulário. Vamos ler juntos? Fique por dentro. Machamba significa horta ou roça, na língua falada na região de Moçambique. O que é uma horta ou roça? É um lugar onde as pessoas vão plantar as verduras, os alimentos, os legumes. Tudo bem? Então, quando elas estão indo para a plantação ou voltando dessa plantação, dessa horta, elas vão tocando e voltam tocando o chitende. Legal, né? Aprendemos um objeto sonoro, um instrumento musical novo. Agora vocês vão abrir na página 65 e nós vamos fazer juntos agora. É um para casa, eu já estou na minha casa, vocês já estão na casa de vocês, certo? Essa palavrinha cruzada. Então, data de hoje na página 65. Muito fácil fazer essa cruzadinha, né? Nós temos 2 dicas para as palavras que estão na vertical, 2 dicas para as palavras que estão na horizontal. E são palavras relacionadas ao quê? As qualidades, as propriedades do som. Então você vai ler a dica número 1, a número 2, a número 3 e a número 4 e tentar preencher. Ficou na dúvida? Volta um pouquinho esse vídeo e assiste novamente, porque o professor já entregou a resposta de todas essas palavrinhas da palavra cruzada agora de pouco. Por isso que eu vou deixar vocês fazendo e eu já retorno para a gente fazer a correção. Tudo bem? Vou ler antes as dicas com vocês. Na vertical, palavrinha que fica em pé. Qualidade do som que indica se ele é forte ou fraco. Moleza. E a outra, a número 4, que está na vertical também é. Qualidade do som que indica se ele é longo ou curto. Muito fácil, né? Horizontal agora, as palavrinhas deitadas. 2. Qual é a dica da palavrinha 2? Qualidade do som que indica se ele é grave, médio ou agudo. E 3. Qualidade do som que permite reconhecer a sua fonte sonora. Foi a primeira coisinha que eu falei, hein? Fonte sonora. Qual é o nome dessa qualidade? Falei para vocês. Vou deixar uma dica aqui. A número 3 começa com a letrinha T. T de tatu. Então coloquem já o T e agora vocês vão ficar fazendo. Daqui a pouquinho eu volto então no vídeo para a gente fazer a correção. Prontinho, pessoal? Vamos lá. Vou ler com vocês e vou falando a palavra, ok? Vertical, a dica da palavrinha número 1. Qualidade do som que indica se ele é forte ou fraco. Lembra que eu falei da força que eu coloco quando eu vou tocar um tambor, por exemplo? Então, se eu colocar muita força, o som é forte. Se eu colocar pouquinha força, o som sai fraco. Força, a gente vai falar na música como sendo intensidade. Coloquei bastante intensidade ou pouca intensidade. Então, qual é a palavrinha, a qualidade do som que indica se ele é forte ou se ele é fraco? Intensidade. Coloque lá. Intensidade. I-E-T-E. Vamos lá, dá certinho. Intensidade na vertical. Vamos para a segunda vertical?
Qualidade do som que indica se ele dura bastante, se ele é longo ou se ele dura pouquinho e ele é curtinho. Acabei de falar, hein? Qualidade do som que indica se ele dura bastante ou se ele dura pouquinho. Qual é essa qualidade? Duração. Muito bem. Quem falou duração está certinho. Cabe duração? Vamos lá. No 4. Vertical. D, U, R, A, cedilha, A, O. Certinho, hein? Muito bem. 3. Horizontal agora. 3? Não, 2. Vou ler 2. 2. Qualidade do som que indica se ele é grave, se ele é médio ou se ele é agudo. Lembra que eu falei de ser grosso, de ser fino? Qual que é a qualidade? Altura. Cabe a altura, pessoal? Acho que dá certinho, porque já tem um T que ficou da palavrinha intensidade. Então vamos lá. A-L-T-U-R-A. Altura. E por último, que você já tem uma dica que eu deixei, que é a palavrinha, que é a letrinha T. E agora você já tem o I do lado da palavrinha intensidade, certo? Vamos ver a dica? Qualidade do som que permite reconhecer a sua fonte sonora. Lembra que eu falei que o som tem uma fonte, uma origem, onde ele nasce, onde ele surge, e a gente consegue reconhecer a sua origem por quê? Pela qualidade, timbre. Eu já tinha falado para vocês o T, vocês tiveram um U, é só completar. Timbre. Lembra que eu dei exemplo para saber se é um gato, se é um cachorro? O som, a gente consegue reconhecer pelo timbre. Combinado? Então ficou assim. Intensidade, duração, altura e timbre. Eu acho que eu vou contornar para vocês enxergarem melhor. Então vamos pegar uma canetinha. Ficou intensidade, duração, altura, timbre. Fácil demais, não é? Muito bem. Encerrou a palavrinha cruzada. Pode fechar o livro. Hoje nós retomamos o nosso conteúdo teórico porque ficamos algumas semanas sem utilizar o livro. Tudo bem? Semana que vem vamos continuar os nossos estudos acerca dos cordofones e em breve vamos criar o nosso cordofone. Todo ano a gente cria um objeto sonoro e esse ano vamos criar um cordofone, um instrumento musical de corda. Ok? Espero que vocês estejam bem, estou com saudades. Se cuidem, lavem sempre as mãos. Até semana que vem. Beijão, tchau, tchau.